Seja muito bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje vamos falar sobre leitura de velas avançada, para inglês candlesticks ou simplesmente candle. Nós sabemos que o mercado financeiro para os traders é movido por velas, candle, e para os investidores é movido por um gráfico de linha, aqueles riscos vermelhos, verdes e por aí fora. Então hoje nós vamos falar sobre como essas velas nos passam diversas informações. Para você que está a começar agora, é fundamental entender como as velas se comportam, qual é a informação, qual é a história que elas nos contam. E as velas nos contam muitas histórias, desde a sua cor, psicologia e por aí fora. Por isso que este tema é muito importante, leitura de velas avançada. Vamos falar sobre a psicologia da cor. Por que a cor verde representa os compradores? Por que a cor vermelha representa os vendedores? Vamos falar sobre bullish, bearish. Por que os animais como o touro e o urso representam os vendedores e os compradores? Vamos falar sobre esta toda temática que será ou é fundamental para você que está a começar agora, mesmo para você que já tem um tempo, mas não sabe esses conceitos de muita dimensão cultural dentro do mercado financeiro. É muito importante que você esteja balizado desses temas. Vamos falar também sobre anatomia, que é um conteúdo básico, anatomia e estrutura das velas. Vamos falar sobre a psicologia do preço, que aí é onde nós vamos aprofundar, vamos ser mais complexos, é onde você vai encontrar as dúvidas que você procurava em conteúdos gratuitos e não encontravas, serão respondidas aqui quando nós começarmos a falar da psicologia do preço. Vamos falar sobre o corpo, posicionamento, vamos falar sobre pavio de FED, vamos falar sobre muita coisa. Então só espero que você consuma o suficiente e realmente tens uma leitura fantástica no Vela Vela. E é isso. Vamos começar a falar da psicologia das cores. Por que a cor verde representa os compradores? Por que a cor vermelha representa os vendedores? Quando você vai para o Google pesquisar sobre o mercado financeiro, você vai encontrar gráficos e esses gráficos têm cor, essas velas, esses candlesticks têm cores. Tem a cor verde e tem a cor vermelha. Você sabe inicialmente que a cor verde representa os compradores e a vermelha representa os vendedores, mas não sabes o real motivo dessa representatividade. Então é isso que você vai saber aqui, basicamente só para começo de conversa sobre os candlesticks. Quando nós estamos a falar das cores, vocês sabem que a cor verde representa otimismo, positividade, esperança e representa também valorização. Eu falo da psicologia da cor porque é a interpretação que a gente tem no mundo real. Como a cor vermelha, ela representa o quê? Negativismo, representa alerta, risco, representa desvalorização. Então, o conceito da psicologia das cores foi implementado no ramo dos investidores, porque enquanto nós, os traders, somos movidos por candlesticks, os investidores são movidos por gráficos de linhas, então eles têm uma linha vermelha e têm uma linha verde, e essa linha vai subindo e descendo. Eles conseguem notar quando é que um ativo tem um bom desempenho e quando é que um ativo não está a ter um bom desempenho. Então eles têm uma limitação, eles só conseguem observar o desempenho do ativo, enquanto nós, os traders, nós conseguimos observar como o preço se movimenta, quais são os momentos em que ele decide subir, em que ele decide descer. Por isso que os candlesticks são os gráficos que nos passam mais informações e nós precisamos deles para que nós tenhamos mais assertividade quando formos executar as nossas operações. Sobre a psicologia das cores, é basicamente isso. A cor verde representa os compradores, porque ela passa otimismo, passa valorização, e a cor vermelha representa os vendedores, porque passa negativismo, passa alerta, passa risco. Se você ouvir, por exemplo, que o Banco Central teve uma queda de 80% nos seus fundos, você não vai ver um gráfico verde, você vai ver um gráfico vermelho em queda. Okay? Então, aquilo representa uma desvalorização face ao dólar, face ao kwanza, que é a nossa moeda local. E, por exemplo, se o Banco Central tiver uma alta de até 120%, isso representa a valorização, quer dizer que as coisas vão correr bem. Então, essa é a ideia do otimismo e negativismo, é a psicologia das cores. Mas para os traders, isso é indiferente, porque nós operamos quer na valorização, quer na desvalorização. Okay? Então, sobre a psicologia das cores, é isso. Quando estamos a falar de bullish
e bearish. O que é bullish? O que é bearish? Bullish é basicamente o animal touro, tendência de alta. Bearish é o animal urso, tendência de baixa. Então, quando vocês pesquisarem sobre o mercado financeiro, sobre o otimismo das pessoas, dos investidores ou de qualquer pessoa que compra um ativo, pesquise sobre bullish, sobre bearish, você vai encontrar muitas informações. E quando você pesquisar mais a fundo, você vai perceber que quando estamos a falar do bullish, estamos a falar do touro. Mas por que o touro representa os compradores? Representa uma tendência de alta, representa a valorização, e o urso representa a desvalorização. Por quê? Por que esses animais ganharam essa inclusão? Será que um é péssimo e o outro é melhor? Não, a ideia não é essa. E nós vamos entender aqui por que esses animais foram escolhidos para representarem a tendência de alta, que é o mercado em valorização, e a tendência de baixo, que é o mercado em desvalorização. Eu tenho aqui uma imagem para vos mostrar, ok? Essa imagem aqui é muito perfeita para vocês entenderem basicamente, não é? Porque que o touro representa os compradores e o urso representa os vendedores. Vocês conseguem ver aqui o touro numa posição de ataque. Ele ataca para baixo e sobe para cima. Está num momento de impulsão para depois romper para cima, enquanto o urso ele precisa se levantar para atacar para baixo. Então esse é o conceito que foram aplicados, não é? Baseando na atividade desses animais, na forma que eles atacam as suas presas ou se defendem, ok? Por isso que o touro representa os compradores e o urso representa os vendedores. Informação é essencial, é muito importante você saber isso. Você que já é um trader, tem aquela linguagem quando você estiver nesse ambiente onde tem outros traders ou o investidor, vamos dizer, o mercado se encontra em bullish, o mercado se encontra em bearish. As pessoas já sabem que você está se referir que o mercado se encontra em valorização ou o mercado se encontra em desvalorização. Isso é muito importante saber. Então, vamos voltar, não é? Aqui a nossa temática. Então, hoje vamos falar sobre anatomia e estrutura das velas. Para você que está a iniciar ou para você que já sabe, é uma informação básica, mas é importante você saber. Então, quando estamos a falar da anatomia dos candles, o que é que nós estamos a falar? Quando estamos a falar da anatomia, nós estamos a falar do corpo. Nós temos aqui um corpo que é comprador, por quê? Porque é verde. E nós temos aqui um corpo vendedor, por quê? Porque é vermelho. Nós temos aqui os pavios. Um pavio comprador, um pavio vendedor. É a anatomia. Okay? Então, nós temos aqui o corpo verde e temos aqui o pavio verde. Nós temos aqui o corpo vermelho e temos aqui o pavio vermelho. Essa é a anatomia. Quando vocês lembrarem sobre velas, essa é a informação que ela nos passa sobre a anatomia. E agora o que é que nós precisamos entender? Vocês já viram aqui, por exemplo, se eu abrir este gráfico aqui, você vai ver que aqui, se bem que a imagem não está assim, não vou ampliar, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Nós temos aqui um candle vendedor, temos aqui um candle comprador, nós temos aqui o pavio, ok? Então, esta é a sua composição. Falamos da anatomia, que anatomicamente uma vela é composta por um corpo e um pavio. Uma vela compradora. Uma vela vendedora é composta por um corpo e um pavio. Agora vamos falar sobre a estrutura. Falamos sobre a anatomia, visão anatômica. Agora vamos falar sobre a estrutura. Como realmente essas partes estão distribuídas no corpo. Então aqui nós já temos uma vela compradora. E nós temos aqui a estrutura. Qual que é a estrutura? Nós já sabemos a anatomia, que ela tem um corpo e um pavio. Agora nós precisamos saber a estrutura. A estrutura é saber basicamente onde ela nasce e onde ela fecha. Numa vela compradora, ela vai abrir aqui embaixo e vai fechar aqui em cima, sobre a abertura e o fechamento. Numa vela compradora, ela funciona desta forma. Numa vela vendedora será diferente. Na vela vendedora, nós vamos ter a abertura na parte de cima e o fechamento na parte de baixo. A abertura na parte de cima, fechamento na parte de baixo. Aqui é onde essa vela vendedora abriu e aqui onde ela fechou. Informação de extrema importância para vocês não se confundirem, porém uma informação muito básica. Na vela compradora, ela abre embaixo e fecha em cima. Já na vela vendedora, ela abre em cima e fecha embaixo. Agora vamos falar desses rapazes aqui, sobre esses pavios. Nós temos aqui o pavio de mínima e o pavio de máxima. Onde é que ficam os membros superiores? Ficam aqui na parte de cima do fechamento. Onde é que ficam os membros inferiores? Ficam aqui na
na parte de baixo da abertura. Para resumir o conceito básico sobre anatomia e estrutura na vela compradora, nós temos a abertura aqui embaixo e o fechamento na parte de cima. Nós temos as suas pernas na parte inferior, que é a mínima, abaixo da abertura, e temos aqui os seus braços acima do fechamento. Membros inferiores abaixo da abertura, membros superiores acima do fechamento. Na vela vendedora, quando estamos a falar da vela vendedora, nós estamos a falar de uma vela que ela abre em cima e fecha embaixo. Logo, diferente da vela compradora que abre embaixo e fecha em cima, a vela vendedora é muito diferente, é só inverter, virar de cabeça para baixo. Então nós temos a abertura, fechamento, a vela abriu aqui e fechou aqui. Antes da vela abrir, ela faz uma mínima, quer dizer, ela decide criar as pernas. Antes dela fechar, ela decide chegar até esse nível, mas depois fecha aqui, nesse nível. Ela deixa aqui um registro que é a máxima, quer dizer que na sua construção ela criou pernas e braços. Basicamente isso que você precisa entender para não complicar a tua visão sobre a estrutura das velas. É isso. Uma vela compradora nós temos a abertura embaixo e o fechamento em cima. E geralmente elas precisam criar as pernas e os braços. Na vela compradora as pernas ficam abaixo da abertura e os braços ficam acima do fechamento. Já na vela vendedora nós temos a abertura na parte de cima e o fechamento na parte de baixo. Mas elas precisam criar pernas e braços. Então as pernas vão ficar acima da abertura e os braços vão ficar abaixo do fechamento. Até aqui, se você já percebeu, então você está válido para seguir até o próximo passo, que aí vai ficar um pouquinho mais complexo, mas você vai perceber com clareza, porque eu estarei aqui a explicar com muita simplicidade para que você entenda, para que uma criança também entenda. Vamos falar sobre a interpretação gráfica. Nós temos aqui a psicologia das velas e temos aqui a interpretação gráfica. Vamos voltar ao nosso índice para entender o que é que nós falamos quando estamos a falar da psicologia do preço. Nós temos aqui o subtema interpretação gráfica. O que é que nós vamos observar na interpretação gráfica? Nós vamos observar a luta pela polaridade e o que a vela busca. Meus amigos, ou meu amigo, aqui a coisa fica séria. Vamos falar sobre psicologia das velas e a interpretação do preço. Imagine que esse é o esqueleto do gráfico, ok? O objetivo que ele pretende alcançar. Aqui tem o nível 10, 20, 30 até o 100. Vou dar aqui o exemplo da vela compradora. Toda vela ela precisa lutar pela polaridade. Polo norte, polo sul. Ela precisa escolher qual é o seu lado. E qual é o seu lado aqui? Não sabemos. Nós precisamos que essa vela termine para nós termos a melhor previsão. Ok? Então ela parte desse ponto aqui, do ponto 0, para ir buscar o seu objetivo. Qual é o objetivo? O nível 100. Então até aqui está simples. Então a vela vai fazer isso. Ela vai nascer. Quando chegar até esse nível, ela vai descer. A depender do contexto gráfico, a depender do contexto do mercado, ok? Ela vai descer. E quando ela desce, o que é que ela cria? Lá no passado explicamos que as pernas ficam na parte inferior da abertura, quer dizer que esta vela compradora abriu aqui, então as pernas ficariam aqui. E os braços ficam acima do fechamento, então os braços ficariam aqui, ok? Então esse era o objetivo. Ela terminou assim. Agora vamos o exemplo numa vela vendedora. Ela, ao invés de nascer aqui, ela nasce embaixo, ataca, perceberam pessoal? Chega até o nível 100 e baixa até o nível 80. E faz o quê? Faz os braços. Abaixo do fechamento, numa vela vendedora, nós temos a presença de braços. Lembrem sempre que a máxima cria os braços e a mínima cria as pernas, independentemente de qual seja a cor da vela. Lembrem sempre que a parte máxima, por exemplo, a máxima na compra é esta aqui, criou os braços. Então os membros inferiores ficam aqui acima da abertura da vela vendedora e abaixo da abertura da vela compradora. Então agora vamos deixar esse conceito muito básico, a forma de explicar, para avançarmos num conceito mais técnico, para que vocês entendam como profissionais que já são. Se você chegou até aqui, você já sabe, você já é um profissional. Então agora nós vamos falar sobre posicionamento e rejeição. Lembram que eu falei muito sobre conceitos como membro superior,
superior, inferior, ok, até aí pode esquecer, era só para você entender como eles funcionam. Que eu vou usar uma linguagem muito mais profissional para você que está a começar aqui no mercado e deseja se tornar um profissional. Ok, então nós temos aqui a vela compradora. Basicamente, para além de ser considerado uma vela, também é um preço, ok? É um preço comprador. O preço abre aqui e fecha aqui em cima. Mas afinal de contas, qual é o verdadeiro significado desses pavis? Quando nós temos uma vela, ela nasce e depois baixa. Qual é o significado? Qual é a informação que este pavio aqui nos passa? A informação que esse pavio nos passa é o ponto em que esta vela compradora chegou, mas foi rejeitada. Quem rejeita esse preço, percebam que a coisa vai ficar séria. Neste pavio aqui, nós temos presença vendedora. Quer dizer que o que desacelera o preço da compra são os vendedores. Quer dizer que aqui teve presença vendedora. Esta vela chegou até esse nível e foi rejeitado pelos vendedores. Os vendedores rejeitaram esse preço. Não esperaram ou não deixaram que essa vela terminasse fechada. Eles empurraram o preço para baixo. Então nós temos aqui presença vendedora. E aqui embaixo, o que este pavio inferior nos indica? Este pavio inferior nos indica o tempo de reação que os compradores tiveram para receber a negociação das mãos dos vendedores e voltar até o preço de base, chegar até esse nível, ser rejeitado por venda e terminar aqui, ou aceitar o preço aqui. Este pavio aqui nos passa a informação de que esta vela compradora, por um momento já foi uma vela vendedora. Então ela já foi uma vela assim, desse jeito, ok? Ela já foi uma vela vendedora. Mas o que é que os compradores fizeram? Os compradores fizeram isso. Os compradores levaram o preço até a abertura, reagiram, levaram o preço até a abertura e subiram. Quando subiram aqui, sentiram a presença vendedora, empurraram o preço para baixo e ela decidiu fechar aqui. Então, basicamente, a informação que você deve saber sobre os pavis é que o pavio mínimo numa vela compradora significa o tempo de reação que os compradores tiveram para reagir, receber a negociação das mãos dos vendedores e dominar a negociação. Já aqui em cima, esse pavio máximo significa a presença de vendedores. Mas este pavio aqui tem dois significados. O primeiro significado é a presença vendedora, por isso que os vendedores empurraram o preço para baixo. Ao mesmo tempo que significa a presença vendedora, significa também taxa futura. O que é taxa futura? A taxa futura é que vai fazer com que a próxima vela que nascer vai buscar este pavio aqui, que serve como um alvo, liquidez, ok? Vai buscar e termine assim. Então, é uma taxa futura para a próxima vela, que quer dizer que a liquidez que a próxima vela precisa ir buscar. A compra quis terminar aqui em cima, mas os vendedores empurraram o preço para baixo. Então, o preço abre aqui e aceita aqui, mas não é aqui onde ele chegou até aqui, mas decidiu aceitar aqui seu fechamento, porque houve presença vendedora. Então, também no pavio também tem os seus significados. Estamos a falar ainda de uma vela padrão. Vamos falar de velas, por exemplo, velas assim. Qual é a informação que esse pavio nos passa? Ok, vamos falar de velas assim, compradoras, ok? Qual é a informação que ela nos passa? Não hoje, mas nós vamos falar ao decorrer das aulas que eu vou estar a postar. Mas vocês já têm noção, não é, de que quanto maior for a rejeição, menor será o domínio daquela negociação. Por exemplo, apesar do pavio ser maior que o corpo, não deixa de ser uma vela compradora, o que significa que, apesar dessa toda rejeição, os vendedores empurraram o preço até esse nível, fazendo com que o pavio seja maior que o corpo. Significa que os compradores já não têm tanta força. Não têm tanta força, porém ainda continuam no domínio da negociação. Então, o que acontece é que a próxima vela, geralmente, ela vai buscar essa liquidez. Vai buscar essa liquidez ou simplesmente temos uma reversão. Então, esse é o pavio superior. Numa vela compradora, se o pavio superior for maior que o corpo, nós temos aí fraqueza na compra, apesar de que o domínio ainda continua comprador. Agora, se o pavio mínimo numa vela compradora for maior que o corpo, significa que os vendedores estariam quase a dominar essa negociação. Quer dizer que nós aqui tínhamos uma vela vendedora desse tamanho, mas a vela foi revertida em compra nos últimos segundos, foi revertida em compra. Então significa que o domínio seria vendedor, mas os compradores reagiram, levaram o preço para a base
e decidiram fechar comprador. Okay? A luta da polaridade é essa, eles lutam por polaridade. Okay? Então, quanto maior for o tempo de reação, maior será o domínio. Então, se esse pavio aqui significa que foi uma presença vendedora e depois foi revertido em compra, fazendo um corpo pequeno comprador, deixando simplesmente aqui um pavio máximo, quer dizer que se esse pavio máximo for pequeno, então a liquidez do mercado vai buscar. Por quê? Porque o pavio é pequeno. Agora, se o pavio fosse também grande assim, seria uma indecisão. Mas atenção, essas velas vão depender do contexto em que elas vão se encontrar no gráfico. Não é pegar essas informações e operar. Estou aqui só a vos passar a informação sobre como as velas se comportam. Agora vamos numa vela vendedora. Na vela vendedora, nós temos a mínima aqui e a abertura aqui, ok? Então, a vela abriu aqui, o preço abriu aqui e fechou aqui embaixo. Mas o preço, ele não quis fechar aqui. É aqui onde ele aceitou, ele não quis fechar aqui. A vela nasceu aqui, chegou até esse nível e o que acontece? Ele sentiu a presença compradora. Tal como eu disse na vela compradora, a rejeição numa vela vendedora é a presença de compra e a rejeição numa vela compradora é a presença de venda. Então, se ela rejeitou esse todo movimento e decidiu fechar aqui, quer dizer que este pavio aqui é de presença aqui compradora. Quer dizer que aqui tem presença compradora. Quer dizer que os compradores entraram aqui. Os vendedores, quando chegaram até aqui, os compradores empurraram o preço para cima e eles decidiram fechar aqui. Então, este foi o nível em que eles chegaram, mas decidiram fechar aqui, infelizmente. E o que este pavio aqui mínimo significa? Já sabemos que o pavio superior, que é a máxima, significa a presença compradora. Numa vela de venda significa a presença compradora. Quer dizer que os compradores empurraram o preço para cima, ok? Rejeitaram o preço de venda que chegou até esse nível e foi empurrado para cima. Mas para além de ter esse significado, não é, de presença compradora, também significa o quê? Taxa futura ou entrega futura. Quer dizer que a próxima vela, a depender do contexto em que essa vela vai se encontrar, a próxima vela que nascer vai vir buscar essa liquidez. Ok? Porque esse pavio significa também taxa futura. Então, quando estamos a falar de taxa futura, é o que a próxima vela vai buscar. É a missão que a próxima vela tem. Então, uma vela vem e faz o preenchimento. Faz uma coisa assim, bonita. Fez o preenchimento deste pavio aqui, que é a liquidez que foi rejeitada pelos compradores. Então, esse é um conceito básico. Agora, este pavio mínimo, o que é que significa numa vela vendedora? Se numa vela compradora, o pavio mínimo significa o tempo de reação que os compradores tiveram para receber a negociação dos vendedores, numa vela vendedora, o pavio mínimo significa o tempo de reação que os vendedores tiveram para receber a negociação da vela dos compradores. Quer dizer que em algum momento, este pavio já foi uma vela que é compradora. Os compradores tentaram receber a negociação, mas os vendedores reagiram rápido, inverteram, levaram até o preço à base, chegaram até esse nível. Aqui, quando chegaram até esse momento, foram rejeitados pelos compradores e o preço aceitou fechar aqui, ok? Então, o pavio mínimo na vela vendedora significa o tempo de reação que os vendedores tiveram para receber a negociação das mãos dos compradores. Escreva isso. Pavio mínimo, tempo de reação dos vendedores. O pavio superior da vela vendedora representa a presença compradora na venda. Okay? Quer dizer que os compradores se posicionaram aqui, estiveram presentes aqui e empurraram o preço para cima. E foi aqui onde esta vela padrão específico decidiu fechar o preço. Mas, para além deste pavio significar presença compradora, também significa entrega futura ou taxa futura. O que significa que a próxima vela de venda vai vir buscar essa liquidez aqui, ok? Vai vir buscar essa liquidez. Então, perceber isso é libertador. Então, pavio de mínima numa vela vendedora significa o tempo de reação que os vendedores tiveram para receber a negociação dos compradores. Por quê? Porque este pavio diz muito sobre o passado dessa negociação. Quer dizer que este pavio já foi uma vela compradora. Pavio superior numa vela vendedora significa que houve presença compradora que empurraram o preço para cima. Mas, para além de significar isso, significa que este pavio também é uma entrega futura ou taxa futura para a próxima vela e buscar. Vão existir cenários também que, por exemplo, nós vamos ter aqui
uma vela vendedora com um corpo pequeno, mas com a mínima muito maior. Qual é a informação que este pavio aqui nos passa? Este pavio aqui nos passa a informação de que aqui já houve presença compradora, quer dizer que esta negociação tinha tudo para ser compradora, porém os vendedores decidiram reagir nos últimos minutos, deixaram esse tamanho todo de pavio. Quer dizer que no passado este pavio já havia se preenchido ou se posicionado como comprador, mas os vendedores decidiram reagir, fizeram esse corpo pequeno e fizeram simplesmente uma máxima. Essa máxima, como já dissemos, significa presença compradora, que empurraram o preço para cima, mas também significa liquidez, ok? Entrega ou taxa futura, quer dizer que a próxima vela vai ir buscar e o mercado vai seguindo o seu fluxo. Então, é só observarem que quando nós tivermos uma vela vendedora com a mínima ou pavio de mínima superior ao corpo nesse padrão aqui, é só lembrarem que quem dominou essa negociação foram os vendedores. Quer dizer que aqui este pavio diz muito sobre a fraqueza dos compradores. E o que é que diz muito sobre a fraqueza dos vendedores? Quando nós temos um pavio superior, olha, aí sim nós temos o que? Temos fraqueza por parte dos vendedores. Por quê? Porque apesar do domínio ser vendedor, mas esse todo pavio de rejeição diz muito sobre até que ponto os compradores rejeitaram o ponto que os vendedores atingiram. Os vendedores, imaginem só, chegaram até esse nível. Pelo menos serão rejeitados até aqui, ok? Serão rejeitados até aqui ou até aqui. Aí sim, nós teríamos um equilíbrio, mas foram rejeitados até esse nível. Então, esse pavio superior de rejeição indica a forte rejeição por parte dos vendedores, quer dizer que os compradores absorveram os vendedores. Então, esse pavio aqui diz muito sobre a fraqueza nesta vela vendedora. Quer dizer que esta vela vendedora é uma vela que demonstra fraqueza, não é um gatilho de entrada, ela demonstra simplesmente fraqueza. Então vocês precisam entender isso porque vai depender do contexto em que cada uma dessas velas vai se encontrar. Como já disse, para além do pavio superior significar rejeição, elas também significam entrega futura. Se você queria entrar comprado por conta do gatilho que esta vela aqui em específico te deu, vai aparecer uma vela grandona de venda a fazer esse preenchimento. Você vai se perguntar, mas como é que deu loss? Vai depender do contexto em que essas velas vão se encontrar. Esta fraqueza deve acontecer em alguns contextos específicos. Então, basicamente é isso que vocês precisam entender. Eu falei mais sobre rejeição, mas nós precisamos entender onde é que fica o posicionamento. Mas onde é que fica o posicionamento? As pessoas confundem muito posicionamento e defesa. O posicionamento fica na abertura e no fechamento. Quando vocês ouvirem falar sobre a compra se posicionou, temos um lote comprador. Onde é que fica o posicionamento? O posicionamento fica na abertura. Fica aqui na abertura. Quando o preço abre, nós temos um posicionamento. Quer dizer que aqui onde vamos ter uma barreira. E onde o preço fecha, também é um posicionamento. Quer dizer que nós temos dois posicionamentos. Uma vela compradora se posiciona na abertura e no fechamento. As defesas não ficam no corpo. As defesas não ficam na abertura nem no fechamento. O que fica na abertura e no fechamento são os posicionamentos. Então, compra se posiciona aqui e se posiciona aqui em cima. A venda se posiciona aqui em cima, aqui embaixo. Então, o posicionamento de uma vela vendedora fica na parte de cima e na parte de baixo. O posicionamento de uma vela compradora fica na parte de baixo e na parte de cima, ou seja, abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Isso vocês precisam entender. Espero que sobre posicionamento e rejeição vocês entenderam. Posicionamento fica na abertura e no fechamento. Abertura e no fechamento. Rejeição fica na parte superior. Compra superior, venda superior. Superior, superior. O tempo de reação fica na mínima. Na compra essa é a mínima, o tempo de reação. Na venda essa é a mínima, o tempo de reação. Ok? Simples. Entendeu isso? Estás de parabéns. Agora vamos falar sobre defesas e registros. Primeiramente, onde é que ficam as defesas? A defesa vendedora fica aqui na vela compradora, fica na parte superior. Ok? Defesa vendedora fica na máxima do pavio comprador. Essa é a parte superior, a máxima. O que significa, se nós tivermos uma vela, por exemplo, aqui nós temos uma vela compradora que faz um pavio. Onde é que fica a defesa? Quer dizer que a venda vai defender aqui. O posicionamento comprador fica aqui.
Nós temos aqui o posicionamento, o comprador fica na abertura e no fechamento. A defesa fica aqui, ok? O que significa, se nós tivermos uma vela compradora que vai vir buscar essa liquidez, a vela vai buscar essa liquidez, mas infelizmente vai sentir a presença vendedora e vai rejeitar, vai fazer uma vela assim. Qual é a informação que nós temos aqui? Nós temos uma dupla posição. Por que é uma dupla posição? É isso que muitos não conseguem responder. É uma dupla posição. Por quê? Porque este posicionamento aqui, eu já disse que o posicionamento fica na abertura e no fechamento. O rompimento da defesa numa vela compradora deve ser com o corpo e não com o pavio. Aqui nós notamos que esta vela em específico rompeu com o pavio. Só que, na verdade, foi rompimento de defesa com defesa. Por quê? Porque na parte máxima dessa vela nós temos presença aqui vendedora. Quer dizer que as vendas vão defender aqui nessa região, na ponta desses pavis. Por isso que quando nós temos rompimento de defesa com defesa é uma força. E essa força é dominada por quem? Por os vendedores. O que vai influenciar com que o preço faça isso. Conseguiram perceber como a leitura de pavis e de posicionamento é muito importante? Então nós temos aqui esta vela que não conseguiu. Se esse posicionamento aqui, esse fechamento rompesse essa defesa, nós teríamos força. Por isso que eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Uma vela e temos aqui a outra vela. Nós temos esse cenário. A probabilidade desta vela aqui reverter vai ser pouca. Por quê? Porque nós temos aqui essa defesa a ser rompida por quem? Por esse posicionamento comprador. Já dissemos que o posicionamento fica na abertura e no fechamento. Então esse posicionamento rompeu essa defesa. Quer dizer que esta defesa já não tem tanta importância. A defesa passou a ficar na ponta deste pavio que rompeu essa defesa. Este posicionamento rompeu essa defesa, renovou a defesa aqui em cima. Ela rompeu a defesa vendedora com o posicionamento. Aqui é diferente. Aqui ela rompeu a defesa vendedora com a defesa. Então, quando existe essa defesa com defesa, e já sabemos que numa vela compradora as defesas ficam na máxima, na ponta da máxima dos pavis, é leitura para reversão, ok? Porque isso vai demonstrar fraqueza nesta negociação. Por isso que esta vela aqui foi uma vela verde. Aqui, na maior parte dos casos, vai ser uma vela compradora, vai dar sequência no movimento. Por quê? Porque o rompimento está a ser com corpo, com posicionamento. Aqui é posicionamento a romper defesa. Posicionamento a romper defesa. Aqui, infelizmente, houve o rompimento com defesa. Defesa com defesa. Dupla posição, a próxima vela é vendedora. Então, na máxima, nós temos isso. Agora, o que é que nós temos na mínima? Se na máxima nós temos as defesas vendedoras, na mínima, o que é que nós temos? Nós temos as defesas que? Compradora. Quer dizer que a compra vai defender aqui. A compra vai defender aqui. A compra vai defender sempre no pavio mínimo de uma vela compradora, ok? Nós temos essa vela que faz o rompimento desta vela. Para além de fazer o rompimento deste posicionamento, olha esta linha aqui. Esta linha marca o posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento de uma vela compradora fica na abertura e fechamento. Esta vela vendedora rompeu o posicionamento, já demonstrou superioridade. Quando rompe o posicionamento, já demonstra superioridade. Se rompe mais a defesa compradora, e a defesa compradora fica neste pavio mínimo, não é que é o tempo de reação, que é aqui onde os compradores decidiram receber a negociação da mão dos vendedores, levaram o preço até a base. Quer dizer que eles se posicionam aqui, vão defender o seu preço aqui. E aqui em cima, por ser a rejeição, quer dizer que os vendedores empurraram o preço para baixo, vai ficar a defesa vendedora. Quando essa vela rompe o posicionamento comprador e rompe também a defesa compradora, demonstra superioridade. Então a próxima vela podes pegar na tranquilidade de uma venda para continuar com o movimento. Pegue na tranquilidade. Entender isso é libertador e eu vou repetir isso sempre. Entender isso é libertador. Então, defesa de compra fica aqui embaixo. Nós temos aqui o posicionamento na abertura e no fechamento. E nesta vela de compra nós só temos uma defesa de venda.
A venda vai defender onde? Vai defender aqui, nesta ponta. É o único sítio onde ela vai defender. Aqui neste pavio, nós vamos ter defesa compradora. Quer dizer que os compradores vão defender aqui. Então, se tivermos uma vela, por exemplo, vamos ter uma vela que nasce assim, uma vela assim. Esta vela não tem poder. Não tem poder. Por quê? Porque ela não conseguiu romper o posicionamento comprador, nem conseguiu romper a defesa compradora. Não conseguiu romper o posicionamento, muito menos a defesa. Então, a próxima vela, na maior parte das vezes, vai ser sempre para dar sequência ao movimento. É assim que funcionam as defesas e o posicionamento. Numa vela vendedora, nós temos a defesa compradora aqui embaixo. Só existe uma defesa compradora numa vela vendedora, que fica aqui embaixo, na máxima do pavio de venda, ok? Então, se tivermos uma vela assim, uma vela vendedora, quer dizer que quem defende aqui são os compradores. Nós temos aqui o posicionamento de venda e temos também aqui o posicionamento de venda mais a defesa. Se a próxima vela vendedora que surgir não conseguir romper esta defesa compradora com corpo, romper simplesmente com pavio, nós temos união de força. Quer dizer que o rompimento foi defesa com defesa. A mesma força, quando as duas juntam-se, tem o poder para influenciar o preço a subir. É isso que acontece. Perceberam? Dupla posição. Defesa com defesa. Uniram força, influenciaram o preço a subir. Mas atenção, tudo isso vai depender de quê? Do contexto. Ok? Então é basicamente sobre isso. Nós temos aqui esta vela compradora que engolfou, olha, fez o rompimento. Sabemos que o posicionamento fica na abertura e no fechamento. Ó. O posicionamento foi rompido. Esta vela rompeu o posicionamento e a defesa. Então rompeu duas coisas. Rompeu o posicionamento e a defesa. Quer dizer que foi um engolfo. Essa vela já não tem tanta importância, não tem tanta força. E para piorar, esta mesma vela veio romper mais o posicionamento desta vela vendedora. Só não conseguiu romper esta defesa. Mas quando ela já rompe um posicionamento, uma defesa, rompe mais esse posicionamento e deixa simplesmente essa defesa já não tem muita importância. Então, na maior parte dos casos, a próxima vela vai dar sequência no movimento, normalmente. Então vocês precisam entender isso. Mas agora vamos para o gráfico para identificarmos alguns cenários. Vamos lá analisar aqui. Olha, está a acontecer aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos tripla posição. Nós temos aqui defesa, defesa, engolfo. Vou pegar aqui uma operação, se bem que eu já estou atrasado, só para vocês entenderem, ok? Já estou atrasado, mas vou. Não estou a entender o que é que está a acontecer. O gráfico travou? Acho que o gráfico travou, pessoal. Que eu estava para pegar aqui uma operação e vocês podem reparar que daria um win bonito, ok? Mas já não vou pegar, vou só estar aqui a explicar para vocês entenderem. Então nós temos aqui, vamos lá ao racional. Nós temos aqui defesa, defesa e defesa. Quer dizer que o posicionamento está na abertura e no fechamento. Nós temos aqui uma tripla posição, não tivemos aqui uma dupla posição, o que torna esta operação mais forte. Ok? Tripla posição, defesa com defesa uniram força, fez esta vela em específico, que fez o quê? Que rompeu o posicionamento desta última vela, rompeu a defesa dela, tal como eu expliquei lá no passado, quando ela rompe o posicionamento mais a defesa próxima, é venda na certa, é continuidade, ok? É sobre isso. Depararam-se com esse cenário onde nós temos dupla posição ou tripla posição, que é o caso deste exemplo. Aparece uma vela vendedora que rompe o posicionamento, que é a abertura, mais a defesa de compra. Rompeu, engolfou a vela por inteiro, a próxima é venda. Por isso que eu quis vender aqui, mas houve um atraso e não consegui vender, ok? Então é sobre isso. Entender a leitura de candles
é basicamente analisar o gráfico desta forma. Mas vocês precisam entender que vai depender do contexto em que o mercado vai se encontrar. Nós estamos aqui num contexto de baixa. Contexto maravilhoso para você operar a favor. Contexto maravilhoso para você operar a favor. É muito provável que eu vou deixar esse PDF na descrição para vocês lerem, porque eu criei do zero, deu um trabalho, mas é basicamente sobre isso que vocês devem entender. Vamos só para fundamentar mais. Então nós temos aqui a interpretação gráfica só para fortalecer mais o vosso entendimento. A vela nasce aqui, ok? Ela desce, se registra, ok? Se registra na venda, mas os compradores reagem e levam o preço até o nível 50. Então se registrou até os 20 e fez isso. Quer dizer que neste momento, este pavio já foi uma vela que é vendedora. E esta vela aqui conseguiu atingir o nível 60, mas houve presença vendedora aqui que empurrou o preço para baixo e ela terminou assim. Numa vela vendedora, como é que acontece? Numa vela vendedora é o mesmo cenário. Vamos imaginar que esta vela aqui já conseguiu chegar até o nível 90 e deixou um grande pavio de rejeição. Quer dizer que esta vela aqui tem tudo para ser uma vela compradora, mas os vendedores decidiram reagir nos últimos segundos, chegaram até o nível 30, quer dizer, dos 90 até aqui, mais ou menos. Então já sabemos que a defesa numa vela vendedora fica aqui no pavio mínimo, o posicionamento fica na abertura e fechamento. E a defesa compradora fica no pavio superior, na máxima. Numa vela compradora, já sabemos que a defesa de compra fica no pavio mínimo e o posicionamento fica na abertura e fechamento. E a defesa de venda nesta vela compradora fica no pavio superior. Com isso, vocês vão analisando, vão estudando, vão anotando. Mas é isso que vocês devem aprender ou entender sobre a psicologia do preço, como o preço realmente se comporta. E este PDF em específico eu vou fazer os possíveis de colocar aí na descrição para vocês baixarem e analisarem, não é? Para efeito de dúvida. É isso, e os bons resultados vêm naturalmente ao longo do tempo, no longo prazo ninguém perde, e é isso.